Meus irmãos, a paz de Cristo, nós vamos tratar nesse instante sobre a primeira epístola de Coríntios. E eu peço que você abra a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, e nós vamos então trabalhar, os capítulos de Coríntios. A ideia nossa aqui é fazer uma apresentação panorâmica, pegar os temas e mostrarmos os temas, como está dividido a carta, aquilo que faz com que a gente possa ver de uma forma a entender o livro como um todo, É isso que nós vamos fazer. O objetivo nosso, o nosso foco é temático, E por isso que eu gostaria que você acompanhasse isso, Bem, vamos lá. A parte primeira de Coríntios, o capítulo 1, você tem aí do verso 1 até o verso 3, apresentando uma saudação. Essa saudação inicial, Paulo diz que é da vontade de Deus, que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ele está endereçando isso à Igreja de Deus, Essa igreja tem uma localização, que é uma cidade grega, a cidade de Corinto, Mas o que importa a nós aqui é que ele fala que está endereçado aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse jeito, essa abordagem de Paulo, ela transcende os primeiros destinatários, é claro, porque nós também fomos chamados por Cristo Jesus, fomos santificados e fazemos parte da igreja dele. Então, Paulo diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa parte que a gente identifica como aquilo que nós chamamos de teologia da complexidade, ou seja, uma chave de interpretação das Escrituras a partir da perspectiva de que as Escrituras são um documento revelado de Deus e o objetivo dele é a comunicação conosco de uma forma pessoal, de uma forma do entendimento humano, Apesar de que é dentro da cultura que isso acontece, o Evangelho não é cultural, O Evangelho é a revelação de Deus a nós, então é do coração de Deus para nós. É isso que chamamos de teologia da complexidade e vamos usar durante todo esse nosso trabalho do Novo Testamento e aqui principalmente as epístolas paulinas, Então, se inclua nisso, Nós também somos os endereçados, então a interpretação ela perpassa por nós também, Porque o objetivo estendido das Escrituras é alcançar os cristãos, Então, dos versos 1 a 3, Paulo diz dessa forma, e ele fala que a graça e a paz a nós a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, uma comunicação de graça, ou seja, um dom que Deus está apresentando, Uma dádiva, isso quer dizer graça, e a paz, Então, nós temos dois cumprimentos aqui. O cumprimento romano, que é o propriamente helênico, Que é o cumprimento da comunicação da graça, e o cumprimento mais judaico, que é o cumprimento da paz, Então, a graça e a paz, o helenismo e o judaísmo estão aqui unidos dentro da interpretação do que Paulo diz que deve ser dirigida a cada um de nós. Aí vem do verso 4 ao verso 9 a gratidão pela igreja. Isso aqui é importante porque ele fala bem assim, que ele dá sempre graças a Deus a respeito da igreja, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, a forma e o jeito de Paulo dizer que ele dá graça é porque a igreja está incluída no desígnio de Deus, cuja graça dele nos alcança em Cristo Jesus. Essa é a abordagem dele. Ele vai dizer assim, vocês foram enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, o testemunho de Cristo se confirma
em nós, porque nós somos transmissores do testemunho dele. Então existe aqui uma unidade, né, entre aquilo que Cristo faz e aquilo que nós fazemos, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então esse é o cumprimento. E aí do verso 10 ao verso 17, o Paulo apresenta as dissensões na igreja, né? Os problemas que aconteceram. Aqui na minha Bíblia fala sobre exortação à unidade, né? É uma boa temática para isso, né? Mas são as dissensões. E aí ele vai dizendo, né, que o rogo dele, o clamor dele, é que pelo nome de Jesus Cristo, que todos falem a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, divisões, né? Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observe que ele não fala para a gente ter as mesmas ideias. Não é uniformidade, é unidade. A igreja, ela não é uniforme, né? Em Efésios, depois nós vamos ver que Paulo fala da multiforme graça de Deus. Então, não estamos falando de uniformidade, estamos falando que na diversidade nós temos unidade. É isso que Paulo fala. E por isso, as confusões, os conflitos de ideias, os conflitos de interesses e os partidos, eles precisam dar lugar à unidade, né? Ele fala bem assim, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu sou de Cristo. Os grupos que dividiam, né? E conforme a teologia que cada um desses grupos dizia, né? Então, Paulo era mais liberal, né? Eu sou de Paulo. Cefas, que é Pedro, né? Os judaizantes gostavam mais da abordagem dele. Então, vamos dizer que aqueles que buscavam mais a lei, né? Buscavam mais a forma, né? E ele fala assim, outros são de Cristo. Mas nós transcendemos os grupos, né? Aí Paulo fala, acaso Cristo está dividido? A resposta é uma retumbante não, né? Cristo não está dividido. Na verdade, ele vai discorrer aqui do verso 18 ao 25 a respeito da palavra da cruz, que é exatamente aquilo que nós pregamos e é o que nos dá unidade. Nós temos unidade pela salvação. A unidade não está nos grupos sociais. A unidade está no que transcende os grupos sociais, ou seja, a unidade está em Cristo, na soberania dele e naquilo que ele fez por nós. Então ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, a palavra da cruz divide quem não está salvo. Porque quem não está salvo, quem se perde, não entende a sabedoria de Deus. Então, verso 19 do 1, ele fala bem assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, aquilo que Deus faz transcende a sabedoria humana e transcende o conselho do sábio, né? Então, onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse mundo, desse século, né? Uma palavra melhor aqui. Ele fala, visto como que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela especulação filosófica, é o que ele quer dizer, aprove a Deus salvar os que creem pela pregação, que é loucura, né? Louco é o sentido de que saiu da ideia do normal, é esse o sentido que ele está dizendo. Então, o mundo, dentro da sua filosofia, que é o aspecto que Paulo aborda aqui, não tem como entender aquilo que é de Deus, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para os judeus, a crucificação era um escândalo. Então ele fala assim, pregamos a Cristo crucificado. Havia uma acusação aos cristãos que dizer assim, o seu Deus está crucificado. E exatamente a loucura é essa, né? Que Deus se entregou em Cristo para morrer pelos nossos pecados, para assim nos justificar pela redenção. Redenção é o resgate da alma, resgate de uma vida. E ele fez isso dando o seu próprio sangue. Então isso é um contrassenso para o mundo, mas é a sabedoria de Deus para nós sermos redimidos. Mas para nós que fomos chamados, para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, quer dizer, não importa de que partido você seja, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, essa é a palavra da cruz, vai até o verso 25, né? E aí vem a palavra da cruz correspondente à imagem da igreja, do verso 26 ao verso 31, né? Porque ele fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, é Deus que justifica, é Deus que salva, é Deus que concede os dons, vamos ver mais tarde no capítulo 12, né? 12, 13, 14. E é Deus que dá a capacidade da gente ser o que a gente é. Então, os valores de Cristo são escritos no verso 30 e 31, né? Ele nos tornou da parte de Deus, né? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para como que está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, glorie-se naquilo que Deus diz que a igreja é, que você é, e não naquilo que o mundo diz, que estamos loucos, por estarmos fora do raciocínio social do mundo, do Deus, da cultura do mundo. Como eu disse, a mensagem é revelada, né? Então, inicia o capítulo 2 falando sobre a palavra da cruz, que corresponde também à atitude daquele que é verdadeiro mensageiro de Deus. Então, isso é o capítulo 2, verso 1 ao verso 5, né? O verso 4, especificamente, Paulo fala: minha palavra não consistiu na linguagem persuasiva de sabedoria. Ele foi treinado para isso, né? Para ser persuasivo, para ser filosófico, para ser retórico, né? Esse é o treinamento que Paulo tinha. Ele fala: eu não usei isso, mas eu demonstrei, pelo Espírito de Deus, o poder de Deus. Então, essa declaração é importante para estruturar toda a carta de Coríntios, porque ele diz: porque a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, né? Então é Deus que faz, é Deus que usa, é Deus que supre, né? A redenção é de Deus. Nunca o homem tem como se salvar, né? Mas Deus é quem salva o homem. Então essa é a sabedoria de Deus que Paulo vai dizer aqui do capítulo 2, do verso 6 ao verso 16, né? E ele entra no capítulo 3, do 1 ao 9, falando então que os mensageiros de Deus têm um trabalho na igreja, né? E isso é importante porque ele começou falando da dissensão, né, divisões na igreja, e agora ele está falando no que nós somos unidos, né? Então ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Por quê? Porque havia divisão. Se há divisão, então não existe a força da unidade para o entendimento do que é de Deus. A gente só entende o que é de Deus quando os dons cooperam na igreja para que todos nós sejamos edificados, com cada um contribuindo. Então, é disso que ele está falando. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Sim, né? Contendas, ciúme, vanglórias, né? Disputa de cargo, eu que mando na igreja, tudo isso é carnalidade e Paulo denuncia isso, né? Então ele fala: pare com esse raciocínio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, deixem de brigar por coisas fúteis, porque existe uma responsabilidade a respeito das coisas de que Deus está falando. Então ele adentra do versículo 10 ao 17 de Coríntios 3, falando sobre o juízo, né? Sobre a colaboração no desenvolvimento da igreja, né? E o juízo lida com isso. Então, se a gente pegar aqui do verso 18, né? Quero lembrar que nós estamos seguindo pela Bíblia, eu só estou dividindo a temática de forma diferente, né? Mas estamos seguindo os parágrafos, e os parágrafos encerram os assuntos, né? O tema, né? Um parágrafo é um tema,
E é assim que Paulo trabalha. Se você pegar a sua Bíblia, se ela for uma boa Bíblia, né, uma boa edição, você vai ver que alguns versículos começam em negrito, a primeira letra. Como aqui no verso 18 meu aqui, ninguém se engane. Então o N está em negrito. O que ele quer dizer com isso? Que os editores colocaram aqui, para a gente saber que aqui inicia um parágrafo. Sempre que tiver um negrito na primeira letra, é um parágrafo, né? E o parágrafo encerra essa ideia. E é assim que nós estamos vendo, de ideia em ideia, de assunto em assunto, né? Então, essa colocação de Paulo, né, do verso 18 a 23, fala sobre os mensageiros da igreja, né? Ele fala, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha o sábio na própria estultícia deles. Novamente, o mesmo tema dessa parte inicial de Coríntios, dizendo que as coisas dependem de Deus e não de nós mesmos, né? Ninguém se glorie, pois, nos homens. Tudo é vosso, né? Tudo nos pertence porque Cristo é o Redentor e Senhor de tudo. Então, o próprio Paulo, o próprio Cefas, eu, o próprio Valdeir, você que está aí, todos nós somos pertencentes a Jesus, instrumentos de Jesus para a edificação da igreja, né? E tem muito verso 23, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, no capítulo 4, do 1 ao 5, ele fala para a gente tomar cuidado para não julgar, né? Na verdade, é não se precipite num julgamento daqueles que têm a mensagem de Deus, é o que ele quer dizer. E do verso 6 ao verso 13, ele vai falar sobre a vida apostólica, né? Como funciona a vida do apóstolo, né? E ele está demonstrando, ele diz que ele faz isso numa condição de pai, lá já no capítulo 14. Então, por isso, porque tem essa vida cristã, porque os mensageiros cristãos devem ser considerados, porque o apostolado deve ser considerado, é que ele diz do 14 em diante, do 14 até o 21, que ele está enviando Timóteo, que é um desses mensageiros, é um desses apóstolos, é um dos que deve ser considerado em favor da igreja. Então, quando o apóstolo é enviado, ele deve ser recebido em favor da igreja. A palavra que melhor define apóstolo nos nossos dias é missionário, porque é isso que um apóstolo é, né? É aquele que sai levando a palavra e levando de cidade em cidade, ou lugar para onde ele foi enviado, edificando a igreja com seus dons e instituindo liderança autóctone naquela igreja, lideranças nacionais, para que a igreja funcione, se torne multiplicadora e possa fazer outras igrejas e novos líderes, né? Assim que é a dinâmica missionária de Paulo aqui em 1 Coríntios, né? Então, ele vai falar, anunciando a vinda de Timóteo, do capítulo 4, do 14 ao 21. E aí ele vai falar sobre o juízo, sobre aquele homem horrível, né, aquela pessoa, né, que teve a coragem, né, de cometer pecado sexual com a sua madrasta, né? O texto fala com a mulher do seu pai, né? Alguns falam assim, com sua mãe? Não, né? Senão não tinha, ele fala com a sua mãe, né? Mas se é com a mulher do seu pai, parece que ela é madrasta. Esse é o capítulo 5, do verso 1 a 5. E do verso 6 ao 13, a conclusão de que havia pecado de imoralidade dentro da igreja, ele fala bem assim, é necessária purificação da igreja. E é isso que ele vai dizer nesse capítulo 5 todo, né? Então, de 6 a 13, ele fala sobre isso, né? Ele diz bem assim, verso 9, 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo, que é isso que a gente encontra lá fora da igreja. Mas ele fala, mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo-se irmão foi impuro, dizendo-se irmão foi avarento, dizendo-se irmão foi idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda nem comais. Então, é isso que Paulo diz. Ele fala que a gente não pode ficar usando da igreja para permitir a nossa política de boa vizinhança de forma que a igreja se torne impura, né? E
Ele fala, não, mas isso não pode, né? Então, essa é a força do argumento do capítulo 5, né? E aí, no capítulo 6, ele vai falar das demandas legais dentro da igreja, né? E acontece, porque a igreja é uma comunidade grande, né? Então, quando ele chega no capítulo 6, ele fala do litígio entre os irmãos, né? E do verso 1 a 11, ele fala dessas questões, né? Vocês não sabem que vocês têm que julgar as coisas de vocês? Vai deixar que o mundo julgue o que é da igreja? Vai levar os juízos do mundo, vai pedir conselho do não cristão, de como lidar com o cristão? Então, Paulo fala, não, a igreja tem autoridade de julgar os anjos. E a igreja é o 6.3, né? E a igreja não vai julgar suas próprias demandas. Ele fala, isso é uma vergonha, o verso 5 do capítulo 6, né? E aí condena logo em seguida a parte da imoralidade, né? A sexualidade imoral, ela é condenada também. Capítulo 6, do 12 ao 20, né? E se ele está falando de imoralidade sexual, entra no capítulo 7, falando sobre o casamento, né? Então, você vê que é um progresso temático, né? De assunto em assunto, parágrafo em parágrafo. E ele vai falar, então, do capítulo 6, do verso 12 ao 20, sobre a pureza sexual. E do capítulo 7, do 1 ao 7, sobre ser casado e ser solteiro na igreja, como funciona isso, né? Eles tinham muita dúvida, né? Porque havia tudo isso dentro da igreja. É uma igreja gentia, não é uma igreja com a pureza dos judeus, com a lei dos judeus, né? Com a rigidez dos judeus. Uma igreja gentia, e as pessoas entravam, se tornavam crentes com toda a ordem de confusão, né? A pessoa já estava divorciada há muito tempo antes de se tornar cristã, já estava separada, já tinha mais de uma mulher, já estava envolvida em moralidade. Então, agora tem que tratar, tem que purificar. É isso que ele está falando, né? O ambiente não cristão não pode estar dentro do ambiente cristão. E essa é a colocação do capítulo 7, né? A questão do divórcio é abordada diretamente no capítulo 7, do verso 8 ao 16. E aí ele diz no verso 17 ao 24 que as pessoas, por causa que ele falou sobre divórcio, alguém fala assim, então vamos divorciar, né? Vamos aproveitar a brecha. Mas Paulo fala do 17 ao 24. Olha, permaneça na condição que você foi chamado. Se você está enfrentando as lutas, né? Enfrente as lutas com Cristo. Agora, você vai permanecer no casamento. Se o casamento te bota em risco de vida, a resposta é óbvia, né? Não, né? Você vai permanecer no casamento se o casamento te degrada? A resposta é não, claro que não. Tem que ser sensato, né, com a palavra do apóstolo Paulo. Por isso que o capítulo 7 é importante, né? Ele fala, Deus vos chamou para a paz. Tanto paz para o irmão, quanto paz para a irmã. Não está sujeito à lei, nem o irmão, nem a irmã, porque você precisa viver em paz. Então, se é insuportável, né? Paulo diz, o insuportável eu não estou pedindo de vocês, mas eu estou pedindo que vocês não fiquem licenciosos. Essa é a palavra dele, né? Então, do verso 25 ao 40, aqui no capítulo 7, ele fala sobre a questão de se a pessoa não quiser se casar, né? Ele fala, tem isso também, né? E ele fala também para as mulheres da igreja, né? Para as moças da igreja, né? Então, tudo isso é colocado. Ora, se ele for sobre moralidade sexual, for sobre casamento, o que vai entrar no capítulo 8? Vai falar sobre o amor, né? Então, conhecimento e amor na questão do que acontece dentro da igreja, principalmente com relação às demandas sobre a sociedade ímpia, pagã, onde as pessoas viviam. Não viviam numa sociedade cristã. Em volta tudo era paganismo. Então, como é que funciona isso, né? Por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos, né? Então, é o assunto do capítulo 8, né? Se você observar de 8, de 1 a 13, né? Ele fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então,
É tipo assim, para com isso, vamos cessar com as coisas, dizendo que sabemos mais do que devemos saber. Porque a gente pode saber muito e não demonstrar amor. E se não demonstramos amor, pecamos. Então, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus, conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Onde o ídolo nada é? No mundo. O ídolo está no mundo. E que não há senão um só Deus. Então, o ídolo não são ídolos de deuses, na verdade. Né? São de representações culturais, verdadeiras caricaturas da divindade. É isso que é produzido pela cultura, quando se afasta da revelação. Porque ainda que há entre alguns, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, pode até ter um espírito que queira dizer que está dentro da divindade, ele fala, não é assim, né? Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, para quem sabe da revelação, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, é essa abordagem do apóstolo, né? Aí ele vem no capítulo 9 falando sobre o direito dos mensageiros, ou seja, o capítulo 9 vai falar sobre o sustento missionário, sustento pastoral, sustento de quem trabalha na igreja, né? Porque existe uma dignidade no trabalho, né?